tenha certeza que o Senhor irá restituir em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir a voz de Deus agora, né? O nosso pastor Anderson, né, que já está aqui nos estúdios, né? Está cheio da graça, cheio da presença do Senhor Jesus, né? Está dando o que fazer para segurar ele na cadeira aqui, irmãos, de tanta unção do Senhor Jesus. Amém? Pastor, a palavra está com o Senhor aí. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, desejo a boa noite a todos, aqueles que nos ouvem. Quero externar a Deus a minha gratidão por uma vez mais fazer uso, né, da sua santa palavra, glorificar a Deus pela vida do pastor Altamir. Muito obrigado pelo convite. Amém. Deus em Cristo continue abençoando, prosperando esse lindo trabalho confiado em tuas mãos. Né? Agradecer a Deus pela vida do nosso amigo, companheiro que aqui se encontra, o Levita Thiago. Abençoe Thiago, que já tem até aqui entoado lindos louvores, onde já podemos ter sentido aqui a presença de Deus. Amém? Até mesmo antes de eu fazer uso aqui da palavra, quero mandar um beijão para minha esposa, minha família, um abraço a todos os membros do campo de Mogi Guaçu, da Assembleia de Deus Resplandecer, e também do estado de Minas Gerais. Que nosso Deus em Cristo continue lhes abençoando poderosamente. Amém? Glória a Deus. O pastor Altamir é a gentileza dele, viu, irmão? Glória a Jesus, né? Iremos aqui trazer uma reflexão, né, em nome do Senhor Jesus, e acreditamos, né, que sem sombra de dúvida Deus alcançará o teu coração e servirá de combustível para a tua fé, né, e de elevo aí em favor da tua vida espiritual, e o nosso Deus será extremamente glorificado. Amém? Qualquer eventualidade, o Senhor me dá um sinal aqui, tá bom, pastor? Amém. Vou estar de olho aqui no Senhor, tá bom? Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra a qual Deus tem ministrado em meu coração para trazer a todos os ouvintes, os nossos irmãos internautas também que nos acompanhem pelas redes sociais, se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, uma mensagem muito conhecida, onde está aqui localizada no seu capítulo de número 9, e quero estar lendo o versículo 4, 5 e o 6 para a glória de Deus, e logo após está explanando, né, aquilo que o Espírito de Deus já tem ministrado aqui em meu coração. Versículo 4 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos vai fazer menção, caindo em terra, ouvia uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Amém? Meus irmãos, é bem verdade que é uma das palavras praticamente evangelística mais ministrada, né, em todo o tempo, cujo o evangelho tem sido realizado, fundado através de nosso Cristo Jesus. Mas eu quero chamar as vossas atenções, né, acerca de tudo quanto Deus ele tem aqui falado em meu coração. O capítulo de 9 vai narrar dentro do teu contexto, né, a história de Saulo. Saulo era aquele homem cujo, biblicamente falando, era zeloso da lei. Era um homem cujo tinha um compromisso, possamos até mesmo dizer, radical com a lei. E a Bíblia faz menção que Saulo, ele consentiu ali na morte de Estevão, né? Ou seja, ele teve parte, ele teve ali a sua participação, e não contentando, né, contemplar ali a morte de Estevão, Saulo então resolve, pelo zelo da lei cujo ele tinha no teu coração, resolveu então continuar perseguindo o cristão, continuar ali então dando continuidade no projeto de encarcerar os cristãos, em levar os cristãos até mesmo ali para a prisão. E é bem verdade que ele então convoca alguns de seus companheiros, e dentro desse contexto a Bíblia vai fazer menção que Saulo, juntamente a esses mesmos companheiros, vai até a cidade de Damasco, a caminho de Damasco, em busca de aprender, encarcerar, aprisionar os nossos irmãos que outrora, naquela época, professavam a nossa fé em Cristo. Mas o que chama a atenção é que ainda que Saulo, sendo ele zeloso da lei, né, ainda que Saulo, pelo zelo da lei, passou então a perseguir o evangelho, passou então a perseguir o cristão. No meio do caminho, quando ele então inicia e vem então o desejo de ir até o caminho de Damasco,
o texto vai fazer menção que uma luz, um resplendor de uma luz, se depara no meio do caminho dele. E o que chama mais atenção ainda é que, quando essa luz, ela surge, então, esse resplendor, Saulo, automaticamente ele cai por terra. Porque aqui, irmãos, eu já quero dar um conselho, né, para você que nos ouve. Não tem como alguém que não persegue o Evangelho de Cristo. Não tem como, né, uma pessoa que persegue um cristão não cair por terra. Então, quem sabe você cristão, que está me ouvindo nessa noite, né, tem sofrido perseguição, tem sofrido afronta, tem sofrido aí até mesmo humilhação, não pare, não jogue a sua toalha, não deixe sua cruz, fica tranquilo, porque todos aqueles que perseguiram o cristão, perseguiram o Evangelho, eles caíram por terra. E Saulo, ele foi um deles, né, por perseguir o Evangelho, por resistir ao Evangelho e perseguir ao cristão, ele caiu por terra. E o que chama mais atenção ainda, que quando ele caiu então Saulo por terra, né, uma voz brada aos ouvidos de Saulo, através do resplendor daquela luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que é que me persegue? O que chama a atenção, que Saulo vai fazer a Cristo, né, uma pergunta, dizendo quem era Jesus. Automaticamente se apresenta a Saulo, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E eu quero que você redobre as suas atenções nesse exato momento, para você entender o que Jesus, né, ele disse para Saulo. Olha, o que Cristo direcionou para Saulo foi da seguinte maneira: duro é, Saulo, para ti, né, recalcitrar contra os aguilhões. Para quem sabe, você que nos ouve, não sabe o significado dessa palavra. Quando Jesus estava dizendo para Saulo: duro é, Saulo, para ti recalcitrar contra os aguilhões. É bem verdade que a palavra recalcitrar, ela vem no significado de resistir, se opor, não obedecer, né? Então, ou seja, Jesus estava dizendo para Saulo: duro vai ser para você resistir o Evangelho. Duro vai ser para você resistir contra os aguilhões. Veja-me bem, irmãos, a palavra aguilhões, né, dentro do teu significado, vai nos trazer, né, que elas são como pontas agudas. E é bem verdade que as pontas agudas, elas não servem a não ser para ferir, né, para machucar, e resumindo, né, ou seja, ocasionando dor. Então, Jesus estava dizendo para ele: duro será você resistir contra os aguilhões. Ou seja, se Saulo resiste ali a Cristo e o seu Evangelho, esses aguilhões lhe trariam a ele um sofrimento. E aqui eu quero chamar a tua atenção: quantos estão sofrendo? Quantos estão em momentos de dor por resistir a Cristo, por resistir ao Evangelho, por não aceitar a Cristo? E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, tem tido continuamente com as tuas mãos estendidas, né, para guardar, para livrar, para prover, para abençoar, porque o nosso Deus é um Deus que ele não tem parcialidade com ninguém, é um Deus imparcial, é um Deus que tanto abençoa o justo como também o justo. A Bíblia diz que o sol é para o justo e também para os injustos. O que vai fazer toda a diferença será no grande dia do julgamento, que ele separará o justo e dos injustos, daquele que serve e também daqueles que não servem. E o que chama mais a atenção ainda, Jesus estava dizendo para Saulo: olha, Saulo, duro vai ser para você lutar contra, duro vai ser para você se você resistir esse aguilhão. Ou seja, se você continuar trazendo resistência, enquanto você resiste, né, você terá dores. Enquanto você resiste, lhe trará então sofrimento, porque aqueles que resistem à graça de Cristo, o que lhe resta para eles são sofrimento. É por isso que a Bíblia vai fazer menção acerca da morte e acerca do aguilhão, né? A Bíblia faz menção: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. Aleluia. Jesus venceu o sofrimento. O inferno, o aguilhão o aguilhão do inferno é o sofrimento que o inferno produz. É o sofrimento que o inferno proporciona. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Por isso que vem então essa palavra dizendo: onde está a morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus estava nos falando, irmãos, que ele já tirou de
de nós essa dor. Ele já arrancou de nós o sofrimento da condenação do fogo eterno. Porque outrora éramos todos constituídos da graça e da misericórdia, da bondade de Deus. Mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo vertido no Gólgota, hoje nós temos a oportunidade de nos livrarmos dessa ira, de livrarmos da ira vindoura, que será ocasionada através do inferno. Escute-me bem, redobre as suas atenções, vós ouvintes que nos ouvem aqui nessa noite. Preste-me bem, quando Jesus ele vai falar para Saulo essa palavra, Jesus está dizendo, rapaz, enquanto você resistir, né? E quanto mais você resistir, mais você vai sofrer. E se você continuar na tua resistência, haverá um sofrimento maior, haverá ainda uma dor maior. E eu vim para arrancar a dor, eu vim para sarar a ferida, eu vim para levar comigo as vossas enfermidades. Porque pela minha pesadura vós sois sarados. E o que me chama a atenção aqui, pastor Altamir, que não é só para aqueles que resistem ao evangelho, que estão por lá de fora. Porque tem muitos que estão dentro do evangelho e também traz resistência ao evangelho. Quantos irmãos têm a sua chamada? Quantos têm seu ministério? Quantos Deus tem feito uma vocação e eles estão resistindo à vocação? Eles estão resistindo à chamada, têm abandonado o seu ministério, têm jogado a toalha, dizendo, eu não prego mais, eu não canto mais, e hoje vivencia, e eu estou todo arrepiado aqui sentindo a presença de Deus, e hoje vivencia momentos dolorosos em sua vida, e não sabe por quê, e aí muitas das vezes eles se acham então no direito de indagar a Deus, porque dor, porque eles estão vivenciando, mas estão resistindo ao evangelho, é aquele que resiste à vontade de Deus, aquele que resiste à vontade de Deus, é a mesma coisa, de se dar diretamente com esses aguilhões. Então, Jesus dizia para ela, dura coisa para ti é resistir. Não resista, porque o evangelho, ele é como um aguilhão. Se você resistir, você vai sofrer, você vai padecer. Então é melhor padecer com Cristo, porque nós padecemos com Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Então, ou seja, não há termos, não há meio termos para Cristo. E hoje muitos se encontra do lado de dentro, né? E aqueles também que estão por lado de fora, que entregam então a sua resistência ao evangelho, passa por um momento de sofrimento, passa por um momento de solidão. Hoje nós estamos vivendo na era da depressão, onde, né, esse agir maligno tem tomado aí a conta de muitas pessoas, tanto que estão de dentro, como também estão de fora. Os de fora por não aceitar a graça de Cristo, por não aceitar o perdão de Cristo dado na cruz do Calvário, né, e vivem aí as suas vidas, né, da maneira que bem entende, mas quando vai deitar na sua cama, colocando a sua cabeça no seu travesseiro, né? O desespero bate dentro da sua alma, né? A solidão então invade o coração, o vazio enorme mediante os poderes aquisitivos o qual eles exercem e adquirem não são suficientes, né, para tamanho conforto da sua alma, para tamanho alívio do seu coração, porque está resistindo ao evangelho. E aqueles que estão de dentro também, quantos cristãos enfrentando batalhas, enfrentando lutas interiores, né? Não é que Deus virou as costas, não é que Deus deixou de olhar, não é que Deus não está fazendo, mas é que você está resistindo. Você está resistindo à vontade de Deus. Jesus disse, olha, não foi vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vós, e digo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto que Jesus está dizendo, não está dizendo acerca do fruto do arrependimento. Não existe vários frutos na Bíblia. Existe o fruto digno de arrependimento, mas existe os frutos de fazer em favor do reino. Jesus te chamou você para você produzir. Tudo que Deus fez sobre a terra, Deus fez para dar uma produção. Certa feita, Jesus, você que me ouve, preste atenção. Jesus ele vai entrar dentro da cidade, mas Jesus sente fome, ele avista uma figueira, e olhando então para aquela figueira, não encontrando nela fruto, ainda que ela tinha folhas, né? Ainda que tendo naquela videira folha, mas Jesus não encontra fruto. Jesus amaldiçoa aquela videira. E amaldiçoando aquela figueira, ele entra para a cidade. Quando ele retorna, né, os discípulos ficam pasmados, ficam atônicos, porque vê que aquela figueira já tinha secado, porque Jesus tinha feito ela para ela dar fruto, para ela produzir. Jesus não tinha
criado aquela figueira, né? Para ela ficar mostrando a sua beleza, a sua forma. Não, é para produzir. E quantos cristãos na atualidade, nos dias de hoje, né, tem agido dessa maneira, né? Quer mostrar o que pode, quer mostrar o que não pode. Não, Jesus quer que você dá fruto. Ele quer ver o seu fruto, né? E o seu fruto, ele tem que ser, irmão, sem se aparecer, né? O seu fruto, aquilo que você faz, com a esquerda, a direita não pode saber, irmão. Então fica tranquilo, você que está fazendo, você está no caminho certo, você que não está fazendo, comece a fazer, né? Comece a fazer, porque Jesus chamou você para dar fruto. E para você que está para o lado de fora, né? Você que está para o lado de fora do Evangelho, né? Jesus, ele mesmo disse acerca de uma parábola. Ele ensinou os discípulos para aqueles que não querem dar fruto, para aquele que não queira produzir, para aqueles que resistem ao Evangelho. Certa feita, ele ensinando os discípulos, ele vai contar acerca da parábola da videira, dizendo, olha, é bem verdade, melhor dizendo, acerca da parábola da vinha. É bem verdade que o dono da vinha, ele saiu. E de ano em ano ele chegava para ver se encontrava fruto naquela vinha, mas uma determinada feita, esse dono da vinha chega até o vinhateiro e vai falar para o vinhateiro uma seguinte palavra: olha, faz o seguinte, já de ano em ano eu estou chegando nessa vinha, não estou encontrando nela fruto, arranca ela, corta ela, né, e lança ao fogo. O vinhateiro gentilmente olha para o dono da vinha e diz: Senhor, vamos aguardar, deixe que eu esterque, deixe que eu adube, se ele der fruto, se a vinha dá fruto, então nós a deixa, mas se não der, nós arrancaremos. O dono da vinha é Deus, né? E o vinhateiro é Cristo, e o adubo é a palavra, né? O adubar do vinhateiro é a palavra. E hoje Jesus está te adubando aqui nessa noite. Aleluia. Hoje Jesus está de encontro à tua casa, ao teu lar, à tua vida, dizendo: olha, filho, receba essa palavra como um adubo, receba, né, esses louvores que aqui foram entoados como adubo, receba, né, essa programação para regar a tua vida, porque eu quero que você dê fruto. Porque se você não dá fruto, eu vou ser obrigado a te cortar. Você já pensou? Jesus te regando nessa noite, né? Mas intercedendo a destra do Pai, dizendo: Pai, segura mais um pouco, né? Eu morri por ele, eu morri por ela, ela vai dar fruto. Ou seja, Jesus acredita em você. Ah, pastor, mas foi muita gente, não tem importância. Jesus confia em você. Jesus não errou quando ele te elegeu. Jesus não errou quando ele te deu aquele livramento que era para você descer da sepultura, aquela bala perdida, aquela faca, né? Jesus não errou naquela sala de cirurgia quando você já era para ter descido a sepultura, e Jesus fechou a sepultura. Ele está regando, ele está dizendo para você: meu filho, eu entreguei para você, eu entreguei em você uma confiança, e eu acredito em você, eu confio em você, ainda que você não confie em você mesmo, mas eu acredito em você, eu confio em você, porque foi eu que te gerei, foi eu que te formei, foi eu que te elegi, foi eu que te separei. Então, ou seja, Deus sabe aquilo que você não sabe nem de você mesmo. Você não sabe quantos fios há na sua cabeça, Jesus sabe. Jesus sabe quantos fios há sobre a sua cabeça e você não sabe. Ou seja, Jesus, ele sabe muito mais de você do que você mesmo. Então ele sabe que você consegue. Ele sabe que você consegue se levantar. O que acontece? Quando Jesus, ele vai falar essa palavra para Saulo, Saulo inteligivelmente, ele capta a mensagem dele. Ou seja, então não tem mais o que eu fazer. Se eu resistir, eu vou padecer. Se eu resistir, eu vou sofrer. Agora eu conheci Jesus, né? Então agora eu vou me levantar. Escuta aqui, Saulo vai perguntar para Jesus: Jesus, o que o senhor quer que eu faça? É diferente nos dias de hoje, irmão. Nos dias de hoje, muitas das vezes as pessoas, elas deixam se levar por suas percepções, achando que servir a Cristo é só ficar perguntando para Cristo o que Cristo quer fazer na vida dele. Irmão, Jesus quer salvar sua alma. Jesus, ele quer derramar de toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Glória. Mas nós também temos que perguntar para Jesus: o que o senhor quer que nós façamos? Né? Igual o que Saulo fez. Humildemente, Saulo entendeu a grandeza de Cristo. E ele entendeu que não adiantava ele resistir ao Evangelho. Saulo, ele se levanta. Escuta isso aqui. Saulo, ele se levanta. Saulo se levantando. A Bíblia faz menção que Deus vai dar uma ordem a Saulo. A Bíblia vai dar menção que Deus vai dar uma ordem a Saulo, que ele fosse em Damasco.
né, que Deus o direcionaria. E o que chama a atenção é que Saulo ele vai até a casa de Juda. Chegando na casa de Juda, o que chama a atenção é que Saulo ele fica cego por 3 dias. E por 3 noites, porque assim, aquele que luta contra o evangelho é dessa maneira, irmão, o que tem para ele é cegueira. Então, aquele que, para perseguidor, Deus tem cegueira. Então fica tranquilo, você que entende que está sendo perseguido. Deus vai cegar o teu perseguidor. Fica em paz, fica tranquilo. E vou te dizer mais, você vai ter que orar por ele, vai chamar você para você orar por ele. Foi o que aconteceu. Saulo estava perseguindo os cristãos. O que aconteceu? Um cristão teve que orar por ele. Um cristão teve que interceder por ele para que ele viesse então ser curado da vista, curado daquela cegueira. Então não vai ser diferente também com a sua vida, fica tranquilo, né? O seu patrão vai te chamar, né? O seu encarregado vai te chamar, né? O seu companheiro de trabalho vai te chamar, rapaz, ora por mim, irmão, ora por mim, né? Porque eu preciso ser curado de uma dor, eu preciso ser alcançado, eu preciso ser ajudado. E você vai entender o Deus que é que te escolheu, o Deus que vê as suas dores, o Deus que vê as suas humilhações, ele contempla a sua afronta, fique em paz. E no lugar da sua afronta há uma promessa. No lugar da sua afronta, dos seus momentos de vergonha, de constrangimento por servir a Cristo, Deus tem uma promessa acima disso. Ele tem disso que no lugar da tua afronta e vergonha, ele tem preparado para honra. Deus vai te honrar em meio às afrontas, Deus vai te honrar em meio às perseguições, Deus vai te honrar em meio às dores. Fica tranquilo, descanse a tua alma e tranquilize o teu coração. Veja bem, Ananias então ouve a voz de Deus. Ananias ouve a voz de Deus. Ouvindo Ananias a voz de Deus, Ananias quis questionar Deus, mas eu ir lá orar para quem perseguiu eu? Quem está perseguindo primeiro? Você mesmo, vai lá e vai orar. Então quando o teu perseguidor pedir a oração, não recuse, vai lá, porque você é servo, você é Cristo, você tem a mente de Cristo, e você vai fazer a diferença, você vai fazer com que eles entendam, né, que você é diferente deles, ainda que eles fazem de tudo para te perseguir, para te machucar por causa da terra, mas você não está preocupado com as coisas da terra, porque você sabe a sua morada, você conhece para onde você está indo, e sabe o que está fazendo aqui na terra, porque somos peregrinos, estamos aqui de passagem, né? O nosso Cristo, ele foi, mas disse, não perturbei o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas, fica tranquilo, ele disse que aonde ele foi, ele levará nós com ele juntamente também, tá bom. Ananias chega, e quando Ananias chega, ele põe as mãos sobre Saulo, e Saulo ali é cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos precisando ser cheios, nós estamos precisando ser cheios, e mantemos cheio na presença de Deus. E nós estamos numa atualidade, pastor Altamir, que a pessoa até mesmo reconhece o Evangelho, ela chega até no Evangelho, né? E quando Cristo se apresenta à pessoa, ela tem uma transformação de vida. Não tem como encontrar com Cristo e não ter uma transformação de Cristo, mas depois tem uma necessidade de ser cheio. Temos que ser cheios, temos que ser cheios do Espírito para prosseguir, para caminhar. E hoje nós vemos pessoas se encher com tantas outras coisas, né? E não se enche do Espírito. Hoje nós vemos pessoas se encher com tudo que agrada o ego do homem, né? Que favorece o glamour do homem, mas não vemos a pessoa se encher cheio do Espírito, porque para se encher do Espírito não é com glamour, não é com bajulação, não é com humilhação, né? É com gemido. E Saulo aqui, então ele passa então a ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão dentro dessa palavra até aqui presente, rapidamente, porque nós vemos uma certa narrativa acerca de quando Deus, ele unge Samuel, por devido ali o povo, né, queria um rei, devido às nações pagãs, às nações vizinhas, ver que elas tinham reis e eles não tinham. Samuel agora estava alcançado de idade, estava velho, os teus filhos, eles estavam desviados dos caminhos do Senhor, estavam desviados da lei de Deus, porque uma coisa aqui é certa, não fica remoendo por causa do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, né? Mantenha-te você na presença, não é porque você é crente, o teu filho também vai ser, não, fica tranquilo, né? Porque hoje já estamos vivenciando um tempo que muitas pessoas deixam de servir a Cristo, né? E são subjugadas pelas atitudes dos seus filhos. Não, a obrigação
minha e sua como cristão é de ensinar, é de instruir. A partir daí então, cabe a cada um querer escolher o caminho que quer trilhar, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. E nós vemos pais desistir de Cristo porque os filhos não aceitaram, ou aceitaram e não continuaram. Fica tranquilo. Saul então agora ele é separado, é levantado, é ungido. E o que chama mais atenção ainda, né? Samuel vai dar uma ordem para Saul. Saul, faz o seguinte, vai até nos ranchos dos profetas. Chegando Saul até os ranchos dos profetas, a Bíblia diz que Saul é cheio. Sendo Saul cheio, no capítulo 10, 1 Samuel, e no versículo 6, Saul se transforma em outro homem. Então, ou seja, temos que ter a necessidade de sermos cheios, para sermos nova pessoa, para nós sermos um outro homem, uma outra mulher. E o que chama a atenção ainda, Samuel vai dar uma ordem para ele. Olha, faz o seguinte, faz tudo quanto vier para tuas mãos fazer, porque Deus ele é contigo. Mas uma coisa é certa, ele deixou uma restrição, mas faz tudo quanto eu te orientar, faz tudo quanto eu te avisar. A igreja, você que me ouve como cristão, conhece a história. Você conhece a história que Saul, ele foi cheio, ele foi transformado, mas só porque Samuel já era velho. Saul então ele resolve, por entender que era separado, era ungido, era consagrado, foi levantado, achou no direito de querer fazer aquilo que não era para ele fazer. E o que chama a atenção, irmão, ele quis fazer isso porque ele já não estava mais cheio. Ele quis fazer do jeito dele porque ele já não estava mais cheio. Ele tinha se enchido com outras coisas. Ele tinha se enchido com as vaidades que o reinado tinha então lhe proporcionado. E quantas pessoas, irmãos, começam humilde, mas depois que fica grande e já não são mais cheios, são cheios da vaidade, né? São cheios das coisas terrenas, mas se esvazia de Deus, se esvazia do Espírito. Irmãos, dentro desse contexto do capítulo 10, Saul, ele vai, por ser enganado por Mical, sua filha, Saul, ele corre atrás de Davi, porque descobre então Saul que Samuel estava na casa de Davi, tinha também separado, ungido Davi para ser rei. Ele vai para matar Davi. Quando no meio do caminho a Bíblia faz menção que ele começa a profetizar. Ele começa então a profetizar. O que ele profetizava? Profetizava acerca do reinado de Davi. Ou seja, ele estava indo para matar Davi, ele estava indo para perseguir Davi. Mas ele foi obrigado a profetizar acerca do reinado, da história de Davi. Então fica tranquilo, meu amigo. Continue sendo cheio, continue dando fruto, né? Não para devido às suas dores, não para devido às suas mazelas, às suas batalhas, às suas guerras. Porque aqueles mesmos que te usam para te perseguir, vai ser eles mesmos que vão ter que profetizar aquilo que Deus tem com a tua vida. Então, mas ele só fez aquilo porque ele estava vazio. Ele tinha sido cheio. Mas tá bom, ele já tinha sido um outro homem, mas não basta só ter um encontro com Cristo, não basta só ser cheio, tem que se manter cheio. Então você que se encontra nos ouvindo nessa noite, você que é cristão e você que também não professa a fé em Cristo, Jesus te chama você para ser cheio. Jesus te chama você para ser cheio do Espírito, porque sendo você cheio do Espírito, você também vai ser cheio dos frutos do Espírito. E que fruto é esse, pastor Anderson? É fruto de paz, né? É fruto da alegria, é fruto da longanimidade, da paciência, tudo aquilo que o mundo não tem, porque Jesus diz, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo lhe traz. Então, ou seja, a paz de Cristo, ela é verdadeira, ele vai ter paz para a tua alma, ele vai trazer refrigério para a tua mente, para o teu corpo. Sabe esse desespero que muitas das vezes te assola nas madrugadas, e até mesmo, quem sabe, nesses horários, você se encontra dentro da sua casa, ou quem sabe dirigindo o seu carro, mas olhando para o céu e dizendo, eu não aguento mais. Ou quem sabe você que se encontra dentro de um presídio, dentro do hospital nessa noite, e está dizendo, eu não suporto mais essa dor, eu não suporto mais esse desespero. Saiba, meu filho, que Cristo, ele tem a paz para te dar. Realmente, ele tem a alegria para o teu coração. Quem sabe você já tem só arquitetado, imaginado, né, dizendo, Deus, ele não pensa coisa boa ao meu respeito, Deus não está nem aí para mim, Deus não atenta para mim, Deus
não olha para mim, é mentira. Certa feita Deus levanta Jeremias e olha bem, isso é eu, o pensamento que penso de vós. É pensamento de paz, é projeto de bem, para dar o fim que cada um de vós esperais. E veja bem, quem dentre nós não esperamos coisas boas da parte de Deus? O próprio Jesus disse, qual é o pai, né, que tendo o seu filho lhe pedindo um pão, lhe dará a ele uma pedra? Ou qual é o pai, tendo o seu filho lhe pedindo ele um peixe, lhe dará a ele uma serpente? Se vós, sendo mal, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Meu amigo, você que me ouve, você que acha que Deus não olha para você, você que acha que Deus não vê o que você está passando, escuta uma coisa, por ele olhar por mim e para você, ele deu o filho dele. Você acha que ele não daria outras coisas que você precisa? Ele deu o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Você acha que ele não daria também as demais coisas? Você acha que ele não vai cuidar de você, que ele não cuida de você? Certa feita Jesus vai ensinando os discípulos, olha, olhar para as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, ainda mesmo assim eu dou a cada uma delas de comer. Olha para os lírios do campo, né? Que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com tamanha glória. Então, ou seja, o nosso Deus é o Deus que ainda na sua dor, ainda na sua luta, ainda no seu momento que você está vivenciando, ele tem te vestido, ele tem te calçado, né? Ele tem lhe proporcionado provisões, não tem faltado arroz, não tem faltado feijão, não tem faltado um alimento na sua mesa. Deus tem cuidado do teu filho, Deus tem cuidado da sua filha, Deus tem segurado você pelas tuas mãos. Então Deus atenta sim para a tua vida, os olhos dele estão como chamas de fogo, contemplando teus passos, contemplando o seu deitar, o seu levantar. E uma coisa é certa, o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer que neles, né, nós andamos, nós respiramos, nós vivemos e também nos locomovemos. Tudo está em torno da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, você que me ouve, depende da sua decisão. Quem sabe você está nos ouvindo aqui nessa noite, né, e tem pensado em desistir, tem pensado em parar. Quanto mais você resistir, mais dor você terá. Quanto mais você resistir, né, o seu chamado, você entende-se que, né, tá na hora de você parar com o crime, tá na hora de você parar com o álcool, tá na hora de você parar, né, com esse engano com a tua esposa, né, com essas amantes com que você está andando. Não, irmão, tá na hora, você tem sentido isso, e só Cristo vai ter o poder de encorajar o teu coração, na decisão de você abstenhar daquilo que desagrada aos olhos de Deus. E Jesus te convida nessa noite, Jesus te convida, você que nos ouve, né, a não resistir ao evangelho da cruz, ainda que para muitos, né, é resistência, né, mas Paulo diz que ainda que para muitos é loucura, mas para nós, irmãos, é o poder de Deus. O evangelho, ele transforma a vida do mais vil pecador, ele pega a vida do mais moribundo que seja, e Deus transforma, Deus lava no teu sangue, Deus arranca o homem do monturo necessitado, e faz com que ele se assente entre príncipes. Deus arranca do lamaçal do pecado, Deus traz a esperança aonde ela já tinha sido roubada, aonde ela já tinha sido embora. Escuta uma coisa, você que me ouve, coloca a tua esperança em Cristo, coloca a tua esperança em Deus. A Bíblia faz menção que a esperança do justo, ela não vai ser malagroada, ou seja, ela não vai ser frustrada. Aquele que espera no Senhor, pelo contrário, ele vai renovar as tuas forças. E eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele vai correr e não vai se cansar, ele vai andar e não vai se fadigar, porque ele será, irmão, como as águias da águia. Ou seja, espera no Senhor, acredita no Senhor, que você vai voar alto. Deus vai te levar você em lugares que você nunca imaginou chegar, nunca imaginou pisar, nunca imaginou, nem pelos teus maiores sonhos, que até o presente momento você já terá a capacidade de sonhar os sonhos que Deus tem sonhado já acerca do teu respeito, porque o teu pensamento não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é maior acerca do teu respeito.
Os caminhos que Ele tem para você são maiores que os teus próprios caminhos. Quem sabe você tem arquitetado os teus planos já, mas os planos de Deus eles são maiores, porque o caminho dele é maior. O que Ele tem para a sua vida é bem maior do que você pede, é bem maior do que você pensa. A Bíblia diz que Deus é infinitamente mais, maravilhoso e bondoso para nos dar abundantemente mais, infinitamente mais do que nós pedimos, ou até mesmo do que nós pensamos. Deus sabe o que está dentro do teu coração, e antes que sequer saísse uma palavra da sua boca, Deus já é conhecedor dela. Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe o que você precisa. Então se rende a Cristo, se rende ao Evangelho, se rende a Ele, faz a vontade dEle, cuide do que é dEle, e Ele cuidará do que é teu. Então fique com essa reflexão, fique com essa palavra, que o nosso Deus em Cristo possa lhe fortalecer, possa te edificar, né? Regar a tua esperança através do poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, cumpre, né, aquilo que lhe apraz e prospera naquilo que ele enviou. Que Deus lhes abençoe em nome do Senhor Jesus. Não é hora de você parar.